Na verdade, esse é um livro editado, né? Editado porque a primeira vez que eu fiz o livro foi com dificuldade, com a ajuda das pessoas. Eu fiz uma rifa e consegui lançar ele pela gráfica, né? E agora eu consegui lançar ele pela editora, onde o livro conta um pouco da minha história de vida, falando sobre o álcool, né, que meu pai passou, né, que ele era alcoólatra, ajudava muito da gente. Aí eu conto como a gente viveu, o que a gente fez, né, para superar, porque hoje eu vejo que muitos filhos têm vergonha do pai pelo fato, ou da mãe pelo fato de estar alcoolizado, e eu mostro no livro que mesmo com meu pai com esse sofrimento do álcool, né, eu amava ele porque o amor é acima de tudo. Logo depois no meu livro eu conto sobre o assassinato, né, do meu pai e da minha mãe, lá no bairro Planalto em 2002, né, onde eu vi o meu pai morrendo e a minha mãe agonizando a morte. E depois eu conto também, logo 6 meses depois, o assassinato do meu irmão, o Rodrigo, que foi no Canivete, que também foi um baque muito grande para mim, porque eu era muito apegado à minha mãe e meu pai, e eu era muito mais apegado ao meu irmão, por ser o único irmão homem que eu tinha, né? E depois eu conto onde 3 anos depois eu entrei numa profunda depressão, onde as pessoas já não dava mais nada por mim, já esperava já o meu óbito, porque nem, né, o caso psicólogo conseguiu resolver, né, mas a minha força e vontade e fé, sempre rezando o joelho da minha cama, eu pedi a Deus para que pudesse me tirar daquela depressão, e uma semana em oração eu saí totalmente da depressão. Mas aí a minha história não acabou ali, né? Eu fui rejeitado pelo meu avô, ele não me dava apoio, não deixava eu ir na igreja, judiava de mim, né? Me xingava, desejava a morte, e eu sempre orando, pedindo a Deus para que Deus pudesse transformar o coração dele. Aí, nesse caso, né, eu poderia estar no sofrimento, mas eu pude perceber que a minha história poderia mudar a vida de muitas pessoas. E foi por isso que você teve a ideia de escrever o livro, contando essa história e dando essas informações. Isso, eu dou palestra na escola, né, nas comunidades, nas instituições, e eu queria ir além. Eu queria sair nas outras cidades, né, nos estados, falando sobre o amor familiar, né, falando sobre como superar uma situação difícil na nossa vida. Como eu não tenho condições financeiras e também não posso largar meu trabalho, nem minha família, nem o meu grupo de jovens que eu tenho, né, para ir lá fora, viver de doações e falar do amor de Deus, então eu decidi escrever o livro, que é um meio mais fácil, né, de chegar às pessoas. Ou seja, você vai contar a sua história através das palavras, das letras. Isso, que na verdade até alcançou, né? Antes de lançar o meu livro, já consegui vender 2 para Portugal, né? Onde que eu coloco no meu Face, né? Eu conto um pouco da minha história no Face, tem vídeo meu no YouTube, então as pessoas se comovem muito. Como também muitos jovens já falou que através da minha história eles conseguiram também valorizar, né, a família dentro de casa, porque o jovem, né, tem um caso que um jovem ele não conseguia dizer para o pai e a mãe que amava. E quando eu falo uma frase que eu sempre digo, né, não deixe que um caixão te diga o quanto você deveria amar. Ame quando está vivo, pois só vivo pode amar, e isso tocou profundamente. Então eles falam sempre, né, que ama. Até pais que falam comigo que até ficou enjoado, tanto viu o filho falar que ama, que ama, que ama. E eu vejo que isso é muito importante, né? Léo, nessa história toda, em toda essa sua trajetória, esse sofrimento todo que você falou, a gente vê que você tem uma cabeça muito boa, né? Tem buscado nesse tempo todo superar toda aquela dor de perder os pais, mas em algum momento você sentiu alguma revolta, algum desejo de vingança pelas pessoas que cometeram esse crime tão bárbaro? Olha, pois acho até engraçado que quando eu vou dar palestra, as pessoas ficam até assustadas quando eu falo uma coisa, que eu perdoei os assassinos, né? Falta de oportunidade não teve. Muitas pessoas me ofereceram arma, me ofereceram moto, né? Eu falo que eu não tenho coragem, que para mim vingança só gera vingança e não vai trazer meus pais de volta, né? Então, a nenhum momento eu tive vontade de me vingar dessas pessoas, ao contrário, eu perdoei, né? Eu só não quero aproximação, que a justiça só quem faz é Deus, mas a momento algum eu pensei em vingar, né? Apesar que pessoas da minha família, né, pensavam tal, mas graças a Deus mudaram esse pensamento também, porque não vai adiantar. Bom, você é um rapaz bem jovem, certamente tem muitos sonhos, muitos planos pela frente, né? Com certeza, igual eu estou já escrevendo meu segundo livro, né? A Palavra que Cura. Até riram de mim porque eu estou pensando em escrever já o meu terceiro livro, O Segredo da Felicidade, é um livro só de autoajuda. E eu tenho um sonho sim de fazer uma faculdade, né? Apesar que não tem nada a ver com o que eu quero no livro, né? Eu preciso fazer arquitetura ou engenharia, mas também penso em escrever e ajudar as pessoas, que é o principal. Para os jovens que estão nos assistindo agora, de repente que está envolvido no mundo das drogas, da violência, que de repente anda revoltado com a família, tendo problemas em casa, o que você poderia dizer, resumir assim, pelo menos uma frase? Olha, é o seguinte, quando eu pensei em escrever o meu livro, muitas pessoas me criticaram, dizendo que eu estava escrevendo o livro para ganhar fama, através da minha história de vida, e
eu vejo que isso acontece também com muitas pessoas que passam pelo mundo das drogas, que vivem uma situação dessa dentro de casa. Muitas pessoas não dá nada para eles, né? Diz que já perdeu, né? Como tem muito amigo meu que saiu do mundo das drogas, né? Conseguiu levar para Deus. Falavam com ele que eles não iam conseguir. E da mesma forma que eu consegui escrever o meu livro com críticas, com pessoas não dando nada para mim também, eu acredito que você, jovem, que está dentro de casa assistindo agora, você também pode conseguir. Basta ter força de vontade, atitude, que o primeiro passo para a nossa conversão, o primeiro passo para a gente sair do nosso vício é a nossa decisão, né? E apoio, né? Que eu agradeço muito a Deus, porque apesar de milhares me criticar, eu agradeço duas pessoas, né? Que é o Fernando e o Adriano, que são dois amigos meus que me deram apoio quando eu falava assim que eu ia desistir de lançar pela editora, porque muitas pessoas não davam nada para mim, eles, não, você só vai dar errado se você não tentar. Né? Então eu sou muito grato. Quando a gente tem amigos de verdade, a gente consegue realizar tudo. Bom, as pessoas que estão assistindo essa reportagem certamente vão querer saber, vão procurar saber onde elas podem encontrar esse livro que conta a história do Léo, esse jovem aqui de Linhares, né, que passou por todo o drama de perder os pais de forma violenta, o irmão, e que conta toda a sua trajetória. Onde é que as pessoas poderão encontrar esse livro? Tem alguma página na internet que elas podem acessar? Tem o meu Facebook, né, Léo Reis, que vai estar lá também disponível. No Mercado Livre, a partir do dia 19, vai também estar à venda, né? Cartão de crédito, boleto bancário. Também na Paróquia Bom Pastor, no Interlagos, vai estar disponível lá também, né? O nosso padre autorizou deixar lá. E comigo também, né? Pode também estar adquirindo comigo pessoalmente.